crianças! Ei, vocês sabem por que eu tô assim? Olha bem para mim. Vocês já me viram assim antes? Vocês já viram alguma pessoa assim na rua? Eu tô vestida assim porque eu acho que vocês já viram várias pessoas assim como eu na rua. Meio suja, com a roupa bem simples, rasgada às vezes, nem cheirando muito bem. Vocês já viram essas pessoas? E o que vocês fazem quando veem essas pessoas? Fica com medo? Ajuda? Sai correndo? Você já deu um abraço em alguma dessas pessoas? Então, a nossa história de hoje é sobre um missionário. O nome dele, é William Booth. Ele nasceu lá na Inglaterra. Vou contar a história dele para vocês. Quando ele tinha 13 anos, o pai dele morreu. Você tem quantos anos? 7, 8? Veja bem, se você tem 7 ou 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando ele tinha quase a sua idade, o pai dele morreu. E a família ficou muito pobre. Bem pobre, pobre, pobre. Quando ele tinha 15 anos, ele aceitou Jesus. E sabe o que ele fez? Ele começou a ver na Inglaterra as pessoas pobres e começou a falar de Jesus para elas. E essas pessoas que estavam na rua, assim, vestidas como eu tô hoje, sujas como eu tô hoje, elas aceitaram Jesus e começaram a ir à igreja. Bom, né? Muito bom! Mas muitas pessoas que estavam na igreja não gostaram. Falavam assim, como essas pessoas com sapato sujo, com roupas velhas, fedidas, podem vir aqui na igreja? E o William Booth ficou muito triste com isso. Isso começou a arder no coração dele. Quando ele tinha 25 anos, também não é tão mais velho assim do que vocês, 25 anos, ele se tornou um pastor. Ele casou com a Catherine, teve 6 filhos. Um dia, ele estava andando pela rua de Londres, lá na Inglaterra, e mais uma vez viu muitas pessoas pobres pela rua. Sabe quando você está andando lá no centro de Curitiba, ou perto da sua escola, ou perto da sua casa, e vê muitas pessoas pedindo dinheiro na rua, ou pessoas passando fome? Foi isso que o William fez. Isso que ele viu ali. E aí, naquele momento, ele escreveu para a esposa dele, falando assim, Catherine, são por essas pessoas que eu preciso falar de Jesus. É por elas que meu coração bate, 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 bate. Eu descobri a minha missão. E ele fundou, então, uma missão chamada o Exército da Salvação. Um verdadeiro exército, assim, de tantas pessoas, tantos voluntários que ele conseguiu com o tempo, para salvar as pessoas, para falar de Jesus para essas pessoas. No início, ele montou uma tenda, bem legal, assim, uma tenda de plástico, e ele fazia culto ali com essas pessoas pobres. Só que essas pessoas não precisam só de uma palavra para o coração, né? Elas precisam também do quê? De comida e de cuidado. Aí ele tinha um lema chamado sopa, sabão e salvação. 3 S's. Sopa, sabão e salvação. Que ali, naquela tenda, ele dava comida, dava banho, condições de higiene para aquelas pessoas e falava da salvação de Jesus para ela. Cuidava delas todinhas. Sabe o que aconteceu? Com o tempo, o exército da salvação começou a crescer. Crescer, 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 crescer. E tantas pessoas foram chegando. Só para serem ajudadas e também para ajudar. E quando o William morreu, ele tinha 85 anos. O Exército da Salvação já estava em 58 países. Teve mais de 150 mil pessoas no enterro do William. É quase uma cidade inteira para ver ele pela última vez, ele de tão importante que ele foi. Hoje,
O Exército da Salvação está em 126 países, até aqui no Brasil. Sabe como? Igrejas, escolas, abrigos, creches, hospitais. Até na pandemia, o Exército da Salvação está ajudando muita gente. Tem muitas e muitas coisas hoje do Exército da Salvação em todo o mundo, principalmente nos países bem pobres. Pega o Google, escreve aí, Exército da Salvação. Você já sabe googar, que eu sei, Exército da Salvação. E você vai ver tudo o que eles fazem. Ensina essa história para o seu pai, ensina essa história para sua mãe. E sabe o que mais? Ora pelos missionários que estão trabalhando hoje no Exército da Salvação. E também ora, agradecendo ao Papai do Céu pela vida do William Booth, que foi o fundador dessa grande missão. Assim como ele fez, a gente também pode ajudar essas pessoas. Então, combina aí com quem mora com você para ter uma bolachinha no carro, um folheto falando de Jesus, uma cartinha falando de Jesus. Assim, quando você parar num semáforo ou quando pertinho da tua escola ou da tua casa você encontrar uma pessoa assim, você pode entregar uma cartinha para ela, um desenho com um coração ou uma bolachinha. E assim, você vai estar transformando a vida dessas pessoas, assim como o William fez há muito tempo atrás. Tá bom, crianças? Tchau! Até a próxima!